Muito bem. Joana continua nos dizendo que muitos casos de amargura podem situar-se em reminiscências inconscientes das nossas reencarnações passadas, em forma de melancolia, saudade ou tristeza, ou pode encontrar-se na atual existência, como efeito de traumas da infância, presença da imagem de um pai ou de uma mãe castradores, dominadores, né? Efeito das imposições do medo, da submissão imposta, né? De outros conflitos que remanescem como agentes que lhes são propiciadores. Eu já citei para vocês uma entrevista que eu assisti no YouTube com Carl Gustav Jung, né? Carl Gustav Jung. Essa entrevista é uma entrevista longa, traduzida, muito bem traduzida, e a pessoa precisa ter uma certa paciência para poder assistir, porque é muito profunda e trata-se especificamente das viagens que Jung fez nos seus casos de psicanálise e psiquiatria, né? Mais psicanálise, melhor dizendo, né? Porque ele era psicanalista, entende? Muito bem. No final, praticamente, da entrevista, ele levanta a proposta de que as pessoas, inclusive ele, que não tinha tido ainda, mas ele fez uma série de observações e translados e escritos que subliminarmente explicou a grande preocupação dele a respeito da mente humana. E ele tratava e falava que ainda a ciência, os homens da ciência, os estudiosos, os pesquisadores, não haviam se atentado para o grande problema e risco que viria a ser a mente humana. Os grandes problemas se encontrariam e se encontram lá latentes. No seu tratado maravilhoso, no inconsciente coletivo, ele, entre as linhas, subliminarmente, ele trata dessa sua preocupação. Ele não podia falar da reencarnação, já dissemos isso, em 1800 e pouco, né? Ele não podia falar. Em meados de 1900, ele não podia, porque era contra a classe a qual ele pertencia, né? A classe científica. E a reencarnação, apesar de ter vindo na época, era a época dele, já havia sido publicado o Livro dos Espíritos, mas ele não podia tratar desse assunto, que seria um choque. Já para tratar do inconsciente coletivo, ele teve uma série de complicações. Ele acreditava friamente na existência de vidas passadas e vivia essa experiência em sua casa com sua mãe, né? Já dissemos isso. Mas ele se preocupa com a falta que ainda havia de se estudar em profundidade a mente humana. Porque o grandíssimo problema da humanidade
e dos seres se encontrava na mente. A mente é o elemento onde existem todos os nossos registros. Quando nós falamos em mente, nós não falamos em cérebro. Nós falamos do elemento transcendental. Porque o cérebro é essa massa que está aqui dentro dessa caixa craniana. Essa massa, ela vai deteriorar. A mente não. O cérebro é que enclausura a mente. O espírito necessita do cérebro para que a sua mente manifeste. Entende? Mas a mente, ela é transcendente. É do espírito. E Jung não podia falar isso. No seu tratado do inconsciente coletivo, ele trata das existências passadas, da multiplicidade das existências, mas não nesses termos. Não podia tratar nesses termos, porque, veja bem, inconsciente coletivo quer dizer de toda a sua era. Ele acreditava que o ser existia desde a pré-história. Os registros haviam sido gravados desde a pré-história. Não era só de agora, não. Como os seus compatriotas e os seus companheiros de academia tratavam de que a criatura nasce como se fosse uma tábula rasa. Ele achava um absurdo. Não, ele não podia acreditar nessa mais absurda afirmação. Não, o ser traz experiências do seu passado. Isso que vem a ser? Reencarnação. Se a pessoa traz do seu passado marcas, registros, consequentemente, esse indivíduo existiu já inúmeras vezes. Ele não podia falar assim. Olha que interessante, já dissemos, mas vamos trazer aqui novamente a pauta, essa conversa interessante dele. Ele se dava muito bem com seus pais. Uma família grande dele. E irmãos, né? E a família dele, pessoalmente, também é uma família relativamente grande. Então, veja bem, ele se dava muito bem com o pai e com a mãe. Se dava muito bem com o pai e com a mãe durante o dia. À noite ele tinha medo da mãe. Olha que graça, coitado. Ele tinha medo da mãe à noite, por quê? Porque a mãe incorporava. A mãe era uma médium maravilhosa. Incorporava. Ele não sabia como lidar com aquela situação sui generis. Não é? Durante o dia ela era de um jeito. De noite ela era de outro. Então ele tinha medo. Médium, ela incorporava e trazia as histórias do seu passado. Entende? Mas como que ele poderia tratar daquela situação? O pai nada mais era do que um pastor. Ele era religiosíssimo. Ele ia falar com os espíritos. Então, o que ele fazia? Pegava a mãe, o pai pegava a mãe, internava a mãe. Como louca, né? Era tido como louca. E, na verdade, coitadinha, não tinha nada a ver com loucura. Tinha a ver, sim, com mediunidade. Como inumeráveis casos
aconteceram na nossa existência. Quantos coitados foram internados em hospitais psiquiátricos por serem médiums, nós diríamos assim, muito francos, né? E espontâneos, e incorporava, falava com os espíritos, e o povo achava que era doidice. Na verdade não era, na verdade era uma mediunidade desequilibrada, mal educada, que a pessoa não sabia como controlar. Né? Se não tiver um pouquinho de orientação, né, nem todos esses segmentos que nós dissemos, né, se não tiver uma orientaçãozinha, a pessoa sofre, a pessoa padece, né? Vamos voltar.